Pois é, galera, e o dia 29 de dezembro nunca mais será o mesmo, porque para sempre vai ficar marcado que foi o dia em que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, nos deixou e partiu dessa para melhor. Infelizmente o Pelé veio a falecer, mas o Zenkai gostaria muito de prestar uma homenagem para esse mito, esse cara que dentro ali das quatro linhas do futebol, ele mudou toda a história de um esporte, ele tornou o Brasil um país visto por outros países, né? Um jogador que literalmente a história dele se confunde com a história do próprio futebol, ele é o próprio futebol. E para quem não sabe, o Pelé ele já esteve e está e para sempre estará presente na cultura pop como um todo, cara, tendo participado de filmes, jogos de videogame, muitas das coisas que nós vemos hoje, inclusive, a gente vê, sei lá, um jogador de futebol muito famoso sendo capa de algum jogo, ou de repente algum jogador de futebol, eu lembro do Neymar participando ali do filme Triple X, o segundo Triple X ali com Vin Diesel, e a gente nem imagina que muito antes desses caras, o Pelé foi o primeiro cara que rompeu literalmente todas as estruturas das quais ali ele fazia parte, porque afinal de contas, cara, se você vê o teu jogador favorito hoje fazer tudo o que ele faz, de habilidade e tudo mais, o Pelé já fazia lá atrás, meu amigo. Ele não é o rei do futebol à toa, o único jogador a ser tricampeão do mundo, cara, isso não é pouca coisa. Se você acha que Copa do Mundo é pouca coisa, meu amigo, você conhece algum outro evento esportivo do qual o mundo para, as empresas param, todo mundo para poder assistir o futebol, principalmente aqui no Brasil? Não tem a menor sombra de dúvidas que muito disso você deve ao Pelé, que concedeu momentos incríveis de alegria para todos os brasileiros. Eu me lembro do meu avô, por exemplo, falando coisas incríveis sobre o Pelé, que o Pelé era inimaginável como jogador de futebol, e eu não acreditava. A gente precisa crescer um pouco. Aí tive acesso a vídeos, a vários jogos, que inclusive tá disponível aí no YouTube, cara, para você dar uma olhada. Tem documentário do Pelé no Netflix que foi lançado há uns 2 anos atrás, que é excepcional. Tem o filme Pelé Eterno. Enfim, cara, não é para qualquer pessoa ali você ter 17 anos de idade e com essa pouquíssima idade você já ser campeão do mundo como um dos grandes protagonistas. Então assim, esse vídeo é para homenagear o Rei Pelé, porque o Edson Arantes do Nascimento, o homem, o ser humano, ele se foi, mas o Pelé é eterno. Então vamos começar com esse vídeo. Galera, se hoje nós temos Nintendo, PlayStation e Microsoft, antes nós tínhamos a Atari, que era a grande gigante dos videogames. E o Pelé, ele era nada mais nada menos do que um dos garotos propaganda aí da Atari, junto aí com o jogador de basquete, Kareem Abdul-Jabbar. E isso não era à toa, cara. O Pelé, ele fazia tanto sucesso, mas tanto sucesso na década de 70, que ele gravava comerciais e tudo mais. E um desses comerciais ele chegou a dizer que largou o futebol para jogar Atari. I quit soccer to play Atari. E é claro que o fruto de toda essa parceria não ficaria apenas nas propagandas, né, galera? O Pelé foi o primeiro jogador oficialmente licenciado por uma empresa de videogame para estampar a capa de um jogo. Eu tô falando de Pelé's Soccer, ou futebol do Pelé, que era um joguinho bem simplesinho, bem assim vagabundinho Atari, né, galera? Vamos falar a verdade, jogo lançado ali no início da década de 80, mas não deixa de ser uma grande representatividade do Rei Pelé, mostrando sua cara ali pro mundo do futebol, para o mundo dos videogames e elevando ainda mais a imagem do nosso Brasil. E o mais engraçado de tudo isso, galera, dentro do jogo é porque assim, o jogo quando ele foi lançado, o Pelé já não estava em atividade há muito tempo. E já tinha alguns anos que ele tinha se aposentado, inclusive do New York Cosmos, que foi o último time que ele defendeu ali no final da década de 70 nos Estados Unidos, para elevar o futebol, para tornar o futebol um esporte popular lá nos Estados Unidos. A Atari poderia ter pego o Maradona, o Zico, qualquer outro jogador, o Cruyff, Johan Cruyff, que foi um dos maiores jogadores também da história, mas não, eles foram atrás do Pelé, meu amigo, porque desde aquela época ele já era o Rei Pelé. Então, caramba, o que falar desse cara, né? E falando ainda de videogames, mais propriamente dentro do futebol, ali na década de 90 o Pelé também teve 2 jogos que foram levados ali ao Mega Drive, que é o Pelé's World Tournament, que foram 2 jogos, teve o 1 e teve o 2 na época da Copa do Mundo de 94, foram jogos que fizeram relativo sucesso. Eles tinham uma visão mais isométrica da coisa, digamos assim, mas da mesma forma que eu falei agora pra vocês do jogo do Atari, cara, estamos falando da década de 90, já tínhamos outros jogadores, Romário, Ronaldo Fenômeno, muitos craques de bola, Rivaldo, e caramba, a SEGA foi atrás de quem? Do Pelé, cara, do rei do futebol. Então assim, meu amigo, Pelé é Pelé.
E talvez pra galera mais nova que deve estar pensando, ah, mas você só tá falando de jogo antigo, né? Claro que ele ia ser lembrado lá atrás. Isso que vocês estão vendo agora é uma conferência do ano de 2009, cara, da Ubisoft, exatamente isso, apresentando um jogo chamado de Academy of Champions. E olha só quem foi a figura ilustre que apareceu ali na convenção como grande garoto propaganda, o Rei Pelé, meu amigo. Além do mais, ele era ali dentro do jogo tipo um coach, um treinador que ajudava alguns personagens, inclusive personagens da Ubisoft, por exemplo, a aprender o futebol e tudo mais. Infelizmente foi um jogo que não fez muito sucesso, mas aí a gente vê que, caramba, mesmo em 2009, tantos anos depois, o Pelé já velho, cara, com quase 70 anos, ainda sendo ali o cara chamado, o cara respeitado, o cara para fazer parte da cultura pop, do mundo dos videogames que a gente tanto ama. Cara, Pelé não é pouca coisa não, meu amigo. E eu poderia continuar citando outros exemplos de outros jogos, mas aí eu teria que fazer um vídeo só de jogos onde o Pelé participa ou que ele está presente de alguma forma. Nós sabemos também que temos o jogo FIFA, né, que ele aparece ali nas cartinhas como as lendas, né, os Legends e tudo mais, mas um dos jogos mais aclamados atualmente pela garotada nova também já teve presença do Rei Pelé. Eu nem vou dizer para vocês do que se trata, eu só vou deixar o vídeo correr para vocês darem uma olhada. Olha, é impressionante porque na realidade foi uma explosão de alegria que me levou naquele momento, depois do gol, sair dando um soco no ar porque eu achei que foi uma jogada muito bonita. Se me perguntar se foi uma das coisas mais importantes da minha vida, eu vou dizer foi, porque até hoje eu fiz vários movimentos em outros gols, fiz vários gols diferentes, mas esse foi o que ficou registrado no mundo inteiro. Foi uma explosão. Pois é, meus amigos, Fortnite, um dos games mais jogados hoje em dia no mundo inteiro pela garotada nova, pessoas que nem eram nascidas, talvez nunca ouviram falar de Pelé, a não ser através do Fortnite, mas não foi só de videogame que o Pelé fez parte da cultura pop, cara. O Pelé já fez muitos filmes, participações em várias novelas da Rede Globo, novelas no Brasil inteiro, muitos filmes ali com os Trapalhões e tudo mais, só que ele também fez um filme com o Sylvester Stallone, meu amigo. Pois é, talvez você deva estar pensando, what? Como assim com o Stallone? Exatamente, ele fez um filme chamado Fuga para a Vitória, que se passa ali na Segunda Guerra Mundial, do qual um time de aliados enfrenta um time nazista dentro do futebol. Vou deixar uma ceninha aqui dos dois contracenando juntos para vocês darem uma olhada. Legal, já tô sabendo. Vamos lá, garoto, quero ver pegar essa aqui. Pensei que fosse meu amigo, hein? Eu sou seu amigo. Quer saber, Red? Para ser honesto, você não chuta bem, você não dribla bem, mas poderá ser um bom goleiro. Não diz. Tá legal. Obrigado. Pois é, meus amigos, essa foi uma das grandes participações especiais aí do Pelé. Imagina, cara, você fazer um filme com o Sylvester Stallone, o Stallone em plena ascensão ali no início dos anos 80, já tinha feito Rock, prestes a fazer ali o primeiro filme do Rambo. Enfim, cara, o Pelé, ele rompe literalmente todas as barreiras e as estruturas, e o Sylvester Stallone até falou em uma entrevista, cara, que eu achei muito legal, que ele meio que não acreditava muito ali na potência física, no chute do Pelé e tudo mais, e dá uma olhada só no que aconteceu, segundo o próprio Sylvester Stallone. Yeah. And Pele. Oh, you want to hear Michael? I'd love one. Here's a great story. Here, Okay. you can hold my glove. Okay. So I'm there going, all right, how hard can this soccer be? You know, hey, big deal, little ball. So they bring out this World War II ball. I guess some people know that it looks like a cannonball. It's it's dark, it's menacing, it's heavy, especially when it hits the water. And the shoes they wore back then had steel tips. Today they would kill you, literally break your leg. I mean, that's how heavy they were. So Pele's there. I go, yeah, I've heard of you. And he goes, I'm going to play the goal. He goes, really? Have you ever done it? I go, no. I go, okay. You stand here in the goal. I'm going to put the ball right there. I'm going to stand there, and there's nothing you can do about it. I go, yeah, right. So he kicks the first one, and I go, okay. And I heard this. I'm telling you, what the fuck is that? And it's a old net, so it's aged, supposed to look like World War II. Okay, here we go.
Do that again. And now he goes, I want to put it right there. Okay, sure you are. He goes, this time I managed to get my hand out. It snapped. You broke your finger. He broke his finger. Ba-boom. Went past my hand, broke the finger, tore a hole through the net, and shattered the barracks windows that were covered in wire mesh. And I went, I'll never say that again. Muito bacana, né, galera? Muito legal ver essa reverência aí que um ator, cara, poxa, uma estrela dos cinemas, um dos caras que eu mais sou fã, tem aí pelo nosso querido Pelé. E essa reverência não vem só de um cara dos Estados Unidos, né? Tem uma galerinha ali no México que também gosta dele e eu nem preciso lembrar disso aqui, por exemplo, né? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Pois é, meus amigos, quem que nunca usou esse termo na vida? Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. E sim, eu sei que vai ter aquela galera que vai falar: ah, mas ele não diz isso no original, isso é uma coisa da dublagem. Sim, é verdade, galera, mas isso não muda o fato de que o Roberto Gomes Bolanhos, o Carlos Villagrán e toda a equipe ali do Chaves, do Chapolin, meu, eles eram muito fãs do Pelé. Até porque a Copa de 1970, que era quando ali o Chespirito estava iniciando como Chapolin Colorado, ela foi vencida no México. E eles mesmos falam que depois que o México saiu, eles passaram a torcer para o Brasil muito em vista do Pelé. E tem vários vídeos para você ver aí no YouTube do Roberto Gomes Bolanhos reverenciando o Pelé. O próprio Carlos Villagrán, que interpreta o Kiko, falando que ele tem um filho que se chama Edson Arantes do Nascimento por causa do Pelé. Então, meus amigos, o cara é reverenciado no mundo inteiro. E se já não bastasse cinema, televisão, videogames, cara, o Pelé também ele era figurinha carimbada de revistas em quadrinho. Pra quem não sabe, o Maurício de Souza Produções tem ali a revista do Pelezinho, cara, desde a década de 70. Pois é, o Pelezinho foi o segundo personagem negro a ingressar aí numa história dentro ali da Turma da Mônica. E também o Pelé apareceu em histórias como, por exemplo, Superman vs Muhammad Ali, no qual ele aparece ali numa das últimas páginas, vendo a luta entre Superman e Muhammad Ali. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui no Zenkai comentando sobre esse quadrinho. Eu vou deixar um pedacinho agora para vocês verem exatamente da parte onde aparece o Pelé. Agora aqui mais pra frente uma coisa que eu acho muito bacana, que essa daqui é a capa original, tá? Que a capa e contracapa é uma capa dupla, digamos assim. E aqui, cara, nós vemos aqui na próxima página, ó, toda a numeração. E o que são essas numerações? São várias personalidades, cara, da época, velho. Ou seja, você tem, por exemplo, Pelé. Olha o Pelé aqui, cara, que coisa bacana. Ah, vocês não acham que é o Pelé? Olha aqui onde eu tô com o dedo. É exatamente esse aqui, certo? Ó, número 51, número 51. Quando a gente pega aqui para ver quem é a celebridade número 51, não sei se vocês conseguem ver, eu vou até tentar aproximar mais, ó. Cadê? 51, Pelé. Então é mais ou menos isso daí, galera. Eu não poderia deixar de fazer um vídeo prestando uma mínima homenagem pro Pelé. Eu não queria falar dos números dele, dos gols, que ele tem mais de 1.200 gols, que ele é tricampeão do mundo pelo Brasil, como eu já falei, que ele parou 2 guerras para poder assistir ele e tudo mais, dentre tantas coisas e recordes atrás de recordes dentro do futebol, como por exemplo, cara, eu tava vendo uma lista esses dias de hat-tricks de jogadores atualmente, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, o hat-trick é quando o jogador ele faz 3 gols no mesmo jogo. Aí tá lá, sei lá, Messi na carreira, tantos hat-tricks, Cristiano Ronaldo na carreira, 50 hat-tricks. Cara, o Pelé ainda com 23 anos já tinha 66 hat-tricks, meus amigos. Então assim, jogando com uma chuteira com prego, como o Stallone falou, uma bola pesada, os campos tudo de barro, esburacado, não tinha cartão amarelo, o nego dava porrada. Toda essa questãozinha aí de fisiologista, nutricionista, massagista, meu amigo, ali era o bicho pegando mesmo. Jogava quem sabia jogar literalmente. Mas como diz Tony Stark, parte da jornada é o fim, né, galera? Dia 29 de dezembro de 2022, Deus quis assim que Pelé fosse embora. Pelé acabou falecendo, acabou deixando aí muitos fãs como eu, por exemplo, órfãos do bom futebol, né? Para mim, um pedaço do futebol morre junto com o Pelé. O futebol do jeito que a gente conhece hoje no Brasil, a gente deve ao Pelé. Existe um futebol antes do Pelé e depois do Pelé. E me desculpem aos mais jovens que gostam de jogadores mais atuais e tal, mas nunca jamais na face da humanidade alguém vai conseguir fazer o que esse cara fez.
Pelé só existe um, meu amigo. Como eu disse no início do vídeo, e é dessa maneira que eu termino essa minha singela homenagem ao rei do futebol, ao maior jogador de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento se foi aos 82 anos, mas o Pelé, ele é eterno. Muito obrigado, rei.